povo, como vocês estão do lado daí? Eu espero que vocês estejam muito, muito, muito bem. Bem-vindos a mais um Endcast, o podcast dos estudos, onde eu ajudo você a compreender a matéria de jeitinho muito mais simples e muito mais fácil. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Wendy, eu sou aluna de pedagogia e tudo que eu aprendo eu passo aqui pra vocês de um jeitinho. Olha minha cachorrinha, peraí. Que ela cada hora quer ficar de um canto na casa. E tudo que eu aprendo eu passo aqui pra vocês de um jeito simples. A galera tá gostando. E se você gostar, não se esqueça de curtir, comentar e compartilha com seus amigos, porque eu sei que a matéria História da Educação não é uma matéria mamão com açúcar, né? E a gente pode estar ajudando o colega simplesmente compartilhando o vídeo e não deixar ele no desespero, né? Tenho alguns recados para falar para vocês. O primeiro recado é que eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre a história da educação. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu te aconselho a assistir para você entender de fato a matéria. E o segundo recado são os meus e-books. O e-book ele é super interessante porque tudo que eu falar aqui para vocês vai estar escrito no meu e-book com imagens e tudo que vocês precisam. Então você não vai precisar perder tempo escrevendo, pausando os vídeos. Aqui na descrição vai estar o link do meu e-book para você conseguir adquirir e também das aulas anteriores, beleza? Então hoje vamos falar sobre o Renascimento, a educação no Renascimento. O Renascimento, a gente tem que entender que ele foi um movimento artístico, cultural e científico que aconteceu no século XV, na Itália, principalmente na região de Florença. E, com o tempo, ele se expandiu para a Europa inteira. E foi uma renovação nas áreas da filosofia, da arte, da música, da política, economia, da cultura, enfim, de tudo, tá? Eu trouxe uma imagem para vocês entenderem, então, o que aconteceu aqui na Itália e principalmente nessa região de Florença, tá? Espalhou por tudo isso daí. E aí a gente tem que entender por qual motivo que surgiu o Renascimento. Lembra na aula passada, na aula anterior, que eu falei de várias transformações que aconteceu na Idade Média? O Renascimento foi uma influência de tudo isso. Lembra que os soldados eles foram para as cruzadas e aí lá nas cruzadas eles viram que, peraí, existe um mundo novo que eles não sabiam que existia. Existe uma cultura, né, diferente da deles, existe uma língua, uma religião diferente. E quando esses soldados voltaram, eles não quiseram mais ir para o feudo, porque eles perceberam que, gente, ali existe muito mais do que esse mundinho feudo. Então, muitos saíram do feudo e foram para a cidade, que é chamada de burgo, lembra? E aí, neste momento que o burgo começou a crescer, deu o quê? Um renascimento urbano, um renascimento comercial e um renascimento cultural, que é isso tudo que vamos falar na aula de hoje. O renascimento urbano está totalmente ligado ao renascimento comercial. O renascimento comercial ele surgiu principalmente ali na região da França. Aconteceu bem ali na França porque a localização da França era perfeita para as rotas do comércio e também era considerada uma região segura, porque antes, na Idade Média, tinha ali o feudo. O feudo era um sistema autossuficiente que tinha algumas trocas, né, chamadas de escambo. Agora não, agora são vendas. E essas vendas são utilizadas moedas. Então começou a surgir as moedas, começou a surgir os bancos e essas feiras aconteciam em cidades mais seguras, tá? Eu trouxe aqui uma imagem, algumas imagens para vocês entenderem. Então, a França acontecia várias feiras aí. Trouxe uma imagem também de uma feira, né, para vocês terem uma noção de como que era. E também do comércio, para vocês perceberem que o comércio foi muito importante nesta época. Olha a quantidade de pontos, vocês vão conseguir ver aqui na legenda do mapa, tá escrito feiras. Então, observa a França, tá cheio de feiras aqui. E, consequentemente, né, surgindo mais feiras, o burgo crescendo, cresceu também uma nova classe chamada os burgueses, que era a classe dos comerciantes.
a sociedade também acabou crescendo, porque mais pessoas acabaram saindo dos feudos e indo para as cidades para trabalhar no comércio. E aí, nessas cidades, nesses burgos, eles foram crescendo. E o que temos hoje em dia, que é um saneamento básico, naquela época não tinha. E, infelizmente, tinha muitas epidemias. Eu trouxe uma imagem de um burgo para vocês saberem como que é, tá? Então, essa é a imagem de um burgo medieval. Outra característica muito importante que vocês têm que reparar, na imagem dá para ver, teve uma ampliação de muros. Se vocês lembram, volta aqui para mim. Se vocês lembram, nas aulas anteriores eu falei para vocês que as pessoas foram para os feudos porque o feudo era seguro. E depois que elas foram para as cidades, eles precisavam dessa segurança e os muros eram uma forma de segurança. Então tinha esses muros, tá? Por isso, para trazer mais segurança para as pessoas. E agora eu vou falar para vocês algumas características muito importantes que vocês precisam saber deste período de renascimento, tá? Primeiro é o antropocentrismo. Antes a gente tinha o teocentrismo, Deus acima de tudo. Agora não. Agora o homem é no centro, porque agora o homem tem a inteligência, o homem é livre para ele ter as ações que ele quiser ter. E uma coisa importante que vocês precisam saber é que não é porque o homem está no centro que ele não está mais ligando para a religião, para Deus, não. O Renascimento, ele não nega a existência de Deus. Falar uma língua mais fácil para vocês entenderem é que o homem neste momento, ele ainda tem as crenças em Deus, ele ainda acredita na religião, ele acredita ainda na presença divina. Mas ele tá mais ou menos assim, tipo, eu tô começando a entender que realmente existe, mas não é assim, sabe? Assim, não é tão preto no branco, igual a igreja fazia. Então ele começa a ficar meio desconfiado. Aí está o renascimento. Ele acredita, mas ele desconfia. Então, eu trouxe uma imagem que representa o antropocentrismo, que é essa daqui, né, que é o símbolo do antropocentrismo, feita por Leonardo da Vinci. Uma coisa que eu acho interessante falar para vocês, que essa imagem, ela representa o ideal clássico do equilíbrio, da beleza, da harmonia e da perfeição das proposições do corpo humano. Outra característica é o humanismo. O humanismo, ele é um conjunto de ideias e princípios que valoriza as ações humanas e também os valores morais, como por exemplo, o amor, a honra, a virtude, o respeito. E além disso, os humanistas, eles acreditam, né, que o homem que criou e desenvolveu estes valores. Este pensamento humanista influenciou muito no campo das ciências, porque eles começaram a se afastar dos dogmas da igreja e começaram a evoluir, a expandir os seus conhecimentos na área da medicina, na área da matemática, da engenharia e também da física. Outra característica muito importante é o individualismo e a liberdade. O que isso significa? Que o homem, ele não precisa mais ficar somente naquele pensamento da igreja, né? Ser dirigido apenas pela igreja. Ele pode tomar as suas próprias ações, suas próprias atitudes e reconhecer também suas próprias emoções. Ele passa a ser um homem mais crítico e ser mais responsável pelas suas ações ao mundo. Outra característica é o racionalismo. Aqui o homem ele começa a observar, a ter uma observação mais empírica. O que é isso? É uma observação através de dados, através de pesquisa científica, que a gente já vai falar mais sobre isso. Mas isso foi muito importante para o homem descobrir mais coisas, né? Para o homem ter de fato um conhecimento maior. Eu trouxe uma imagem aqui, né, que é uma pintura, eu não vou ler esse nome, porque eu não tenho essa capacidade,
e eu sei que eu falo tudo errado, então eu prefiro não ler. Mas é uma pintura que a gente consegue ver que tem todos esses traços, todas essas características, né, que eu já estou falando. E também tem o cientificismo, que é a valorização da ciência. E aí tem a outra característica que eu acabei falando, que é o cientificismo, que é a valorização da ciência. No Renascimento surgiu a imprensa, que foi um grande boom nessa época, criado pelo Johannes Gutenberg. Gente, estou falando errado, eu sei, tá? Mas relevem. Foi criado no século XV, antigamente, para ter vários livros, por exemplo, né? A pessoa tinha que ficar escrevendo a mesma coisa para ter vários livros iguais. Agora não, agora a gente tem uma imprensa, tipo uma Xerox, tá? Não é Xerox, gente, pelo amor de Deus, mas é só para vocês entenderem, tá? Que aí tem várias cópias do mesmo do mesmo livro. Então isso foi muito importante, onde as pessoas conseguiram ter mais acesso aos conhecimentos. E nem todo mundo gostava disso, né? Que as pessoas tivessem mais acesso aos conhecimentos. Prestem atenção que a gente já vai falar disso logo mais. Outra coisa muito importante que aconteceu nessa época... eu trouxe uma foto, calma aí. Eu trouxe uma foto da imprensa. Aqui, ó. Eu trouxe uma imagem que... à direita tá Gutenberg, que é quem criou a imprensa, e ele tá manuseando o panfleto. Tá vendo? Foi muito importante a imprensa. E também aconteceu, né, no século 17, aí já foi mais para frente, que foi o telescópio de Galileu. Galileu inventou o seu telescópio, e uma coisa muito legal de falar é que o Galileu foi o pai da ciência moderna, tá? Ficou conhecido como o pai da ciência moderna, porque ele foi um dos que teve o primeiro a elaborar teorias que falava, né, a compreensão do mundo, do funcionamento do universo. E na imagem à esquerda tem a luneta de Galileu. Outra característica, e a última que eu vou falar de características, é o universalismo. A gente consegue entender, né, de tudo que eu já falei, que as pessoas já estavam tendo uma visão de mundo diferente, e neste período do Renascimento, aqui estava na moda o conhecimento. Vou dizer moda, tá, para vocês entenderem. Mas o conhecimento estava muito valorizado, estava valorizando as pessoas que tinham conhecimento de diversas áreas: física, literatura, ciências, arte. Então, neste período ocorreu uma expansão no ensino nas escolas, nos ensinos da faculdade também, das universidades, cresceu muito. E acabou tendo diversos polimatas, diversas pessoas que tinham diversos conhecimentos em diversas áreas, como, por exemplo, o Leonardo da Vinci. Aqui, ó, que eu trouxe ele aqui. O Leonardo da Vinci, ele era um poeta, inventor, pintor, geólogo, escultor, mecânico e atuante de diversas áreas ainda. Então, tinha muitas pessoas nessa época consideradas polimatas. Então, neste período, o trabalho começa a deixar de ser um castigo divino e passa a ser uma dignidade para o homem. Tanto o trabalho como o estudo, a cultura, o conhecimento. Eu trouxe aqui para vocês um texto que eu acho muito importante para a gente ler. Então, eu trouxe um trecho e a Oliveira diz o seguinte: o ensino não pode mais ser somente o trívio e o quádrivio. Em primeiro lugar, a escrita precisa dar conta dos contratos comerciais que são dirigidos. Não pode ter mais, pois a forma dos escritos solenes. Ao contrário, precisa ser clara
rápida e exprimir energia, equilíbrio e gosto. A língua não pode mais ser o latim, mas a língua vulgar. Os comerciantes, por exemplo, passam a utilizar as línguas das regiões onde o comércio está mais florescente. Ao lado das mudanças na língua e na escrita, esta sociedade precisa aprender o cálculo. Seu ensino passa a ser feito de forma simples, como o uso de objetos práticos. Utiliza-se, por exemplo, o ábaco e o tabuleiro de xadrez. Não menos importante, passa a ser a aprendizagem de uma geografia prática. É preciso saber onde se localizam determinadas regiões, determinados portos, mapas que facilitem a localização de rotas marítimas. E aí a gente consegue entender que, a partir deste momento, a sociedade está mudando, as pessoas estão mudando, as ideias estão mudando. Eu trouxe uma imagem que eu acredito que as imagens falam mais do que 1000 palavras, né? Eu trouxe a pintura, que é o cambista e sua mulher, que retrata a burguesia. Uma coisa legal para falar é que a burguesia, ela era contra as ideias da Igreja Católica, né? A Igreja, ela falava que a única forma de ter uma riqueza era a terra. Então, que o dinheiro, o comércio e as atividades bancárias eram práticas pecaminosas. Trabalhar, ter lucro é pecado. E a burguesia não concordava com isso. E a burguesia, ela foi já muito importante já faz tempo, né? Desde as monarquias nacionais, quando surgiu as monarquias nacionais, os pensamentos humanistas, eles concordavam com esses pensamentos e também pelo que vai acontecer, porque a burguesia já não estava mais concordando com a igreja. Olha aqui a imagem, a burguesia, ela gosta do dinheiro, ela gosta de trabalhar, ela gosta de ter o que é dela. Olha aqui, olha a imagem. E a igreja falava que isso era pecado. E aí a burguesia não estava mais concordando. E aí a burguesia ajudou muito com a reforma religiosa. E aí entra a reforma protestante. A gente consegue entender que a burguesia já não estava satisfeita com a igreja católica. Tinha um monge que também não estava satisfeito com a Igreja Católica, um monge chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero escreveu 95 teses, colocou na porta da igreja as 95 teses. Essas 95 teses foi enviado por arcebispo, peraí que eu trouxe o nome dele, de Mainz, calma aí que eu tenho que ler, Mainz Alberto de Brandeburgo, em 31 de outubro de 1517. Foi enviada para o cara lá e Martinho Lutero tinha a intenção de levantar um debate para as reformas dentro da igreja acontecesse. Martinho Lutero falava que basicamente a Bíblia era a única referência para os fiéis e a Bíblia era escrita em latim e ninguém sabia ler. E muito menos em latim. Então precisava de uma pessoa da igreja para ficar lendo para as pessoas. Só que Martinho Lutero falava que a Bíblia todo mundo tinha que ter acesso direto à Bíblia, porque antigamente tinha a Bíblia, uma pessoa da igreja, um intérprete para ler a Bíblia e a sociedade. Tá dando para entender? Bíblia, intérprete, sociedade. Martinho Lutero falava que a Bíblia tem que passar direto para a sociedade. Então, todo mundo tem que ter acesso à Bíblia. Todo mundo tem que ter o conhecimento do que está escrito na Bíblia. E cada um precisa ter a sua interpretação do que está escrito na Bíblia. Porque quando você tem uma pessoa lendo para você, ela interpreta de um jeito. Então, a sociedade tendo acesso direto à Bíblia, ela que vai ter as suas próprias interpretações e o que ela entender. Martinho Lutero também falava que ele não concordava com as indulgências. E aí ele trouxe até um versículo da Bíblia que diz: o justo viverá pela fé. E aí Lutero passou a defender que não era as indulgências que salvavam uma pessoa, e sim a fé. E essas 95 teses acabou se espalhando muito rápido pela Europa por conta da imprensa. Lembra que foi criada a imprensa? E aí acabou espalhando esses pensamentos de Lutero e criando então uma
muitos seguidores, sabe? Muitas pessoas começaram a seguir Lutero. E eu trouxe uma imagem do Lutero para vocês. Aqui tá Lutero, retratado por Lucas Cranach. Ai, por que eu me invento de ler? Eu não sei, eu não consigo. Não tenho essa dicção. Aí vem cá, você acha que a Igreja Católica gostou do que Lutero fez? Óbvio que não. A Igreja Católica ficou, ó, putaça. E a Igreja Católica rompeu seus laços com Lutero, né? E ainda o Lutero foi excomungado e perseguido. Uma coisa importante para falar, acho que eu já até falei, né? Devo ter esquecido, mas como que as ideias de Lutero espalharam-se pela Europa inteira, ele começou a ter muitas pessoas que foram seguindo suas ideias, né? E surgindo outros reformadores, como por exemplo João Calvino, que foi um protestante também. Eu trouxe imagem dele. Aqui, João Calvino. E aí surgiu o protestantismo, que foi uma corrente religiosa que foi surgindo outras igrejas, né? E João Calvino criou a dele. Então, Calvino criou o calvinismo na Suíça e Lutero fundou o luterismo na Alemanha. Um ponto central dos pensamentos de João Calvino é a predestinação. Ele falava que Deus escolhia quem iria ser salvo e quem iria ser condenado. Importante ressaltar também que em 1559 Calvino ele fundou a Academia de Genebra. E a Academia de Genebra, ela inicialmente era um seminário teológico e também ensinava direito. Aí, meus amigos, vocês acham que a igreja ficou de braços cruzados, vendo tudo isso acontecer e não tá fazendo nada? Claro que não. A igreja falou assim: peraí, se fizeram uma reforma protestante, nós, da Igreja Católica, iremos fazer uma contra-reforma. E nesta contra-reforma iremos criar o Concílio de Trento. Não estão falando dos nossos dogmas, então vamos fazer uma reforma dos nossos dogmas da fé da Igreja Católica. Além disso, foi criado a Companhia de Jesus em 1535, para esses fiéis continuarem seguindo o Papa. Fora isso, fizeram também o Tribunal da Santa Inquisição para punir os hereges que desviassem do catolicismo. Então, a sociedade renascentista ela tinha um apreço muito grande pela educação. A educação era muito valorizada e passou a ser fundamental. Os receptores que ensinavam nos palácios de nobres continuou tendo, porém a burguesia ela estava rica, a burguesia estava rica e elas queriam que os filhos também entrassem no ramo da política, da medicina, né? Fizesse parte dos negócios. A burguesia começou a financiar universidades falidas em troca de ensinar os seus filhos. Então, a gente já consegue entender que o rico continuou tendo a educação nos seus palácios, a burguesia começou a financiar a educação, né, nas universidades, em troca os filhos tinham o direito à educação, e o povo continuam os coitados, tá? Não estavam nem aí pro povo, e a educação era essa profissionalizante mesmo, a aprendizagem de um ofício. Só que a gente tem que lembrar também que a burguesia não eram poucos, né? Tinha uma classe com bastante pessoas. E com tudo isso contribuiu para o aparecimento de novos métodos pedagógicos, novas instituições escolares, como as escolas leigas. O que são, né, os leigos? As escolas leigas? São os anos iniciantes do ensino fundamental. Então, a gente consegue ver que a sociedade, ela tá dividida. Tem gente que é protestante, que é contra a Igreja Católica, e tem os fiéis católicos.
E aí tem educação para os dois lados, né? Então a gente vai falar sobre a primeira educação protestante de Lutero. O que que Lutero defendia, né? Lutero, ele defendia a escola primária deveria ser para todos. Outra questão que ele falava muito de educação para os trabalhadores que deveria ser básica e elementar, pelo menos ter ler, escrever e contar. É isso que eles precisam. E claro que os burgueses e os nobres, aí sim, né, tem ensino médio, tem ensino superior. E o Lutero, ele também dava incentivo para o professor. Ele falava que a educação deveria ser universal, pública e gratuita. Criticava também os castigos físicos. Trouxe alguns pontos importantes, mas eu acho que eu vou falar aqui, depois a gente olha lá. Não, né? Não, vou vir aqui mesmo. Trouxe alguns pontos importantes para vocês tirarem print e não esquecerem, tá? Duas coisinhas já falei, que os mais ricos continuam sendo educados, né, nos seus próprios castelos, por seus preceptores. A burguesia também queria educar seus filhos, então encaminhava para as escolas. A maioria dos colégios ainda continuava por conta das ordens religiosas. Somente no século XVII apareceram as primeiras academias científicas. Começaram a ver as crianças de uma forma diferente, pois até então era vista como pequenos adultos. A educação era elitista, a educação religiosa reformada. E por que, né, essa educação religiosa reformada? Porque Lutero defendia que a Bíblia já tinha que ir direto, tem que ser consulta direta. Se o povo quiser ler, peraí, que eu tô com uma dúvida disso aqui, ele vai lá e lê. Não precisa de ninguém. Então, tinha essa consulta direta com a Bíblia. Já que a educação ela se tornou importante, iniciou algumas matérias como matemática, história e geografia. Além disso, Lutero ele também defendia que a leitura deveria ser igualitária e você tendo a sua interpretação. Então, começou a ter bíblias de diversas línguas, tá? E sem a necessidade de padre para ficar interferindo. Obviamente, a Igreja Católica não ia ficar de mãos atadas. Ela criou um manual chamado de Ratio Studiorum. Isso daí, esse livro, é realmente um manual, gente. É onde o jesuíta, ele poderia ir lá e ver qual é o melhor método que ele poderia usar naquela determinada ocasião. Então, tinha exatamente o que ele precisava fazer na hora certa, sim, sabe? Bem detalhado. E aí, é um manual educativo oficial, que tem que ser colocado em todos os colégios católicos, tá? Eu vou dar uma lida aqui, mas o que tem neste manual? Língua, literatura, poesia, história, retórica, lógica, combinados com matemática, geografia, filosofia, ciências naturais e outras disciplinas religiosas. Continha, então, este documento curricular bem organizado e detalhado. Nele também havia orientação da metodologia, a distribuição de prêmios que deveria ser dado aos melhores alunos, assim como castigo. Então, neste livro, neste manual, tinha tudo. Como que você vai dar um prêmio, como que você vai castigar, o que você vai fazer, que horas. Trouxe aqui, ó, este é o livro, este é o Ratio Studiorum. Então, havia lições de memorizadas, ditados e outras atividades típicas de uma pedagogia tradicional. O Ratio Studiorum foi usado por mais de 2 séculos em colégios e missões, não só no Brasil, mas em vários lugares no mundo. Nesta aula, não vou falar sobre o Brasil. Tá bom. É o seguinte, rapidamente, dando um spoiler, vai ser o seguinte. A Companhia de Jesus, ela vem pro Brasil. E aí, padres vêm pro Brasil e adotam o Ratio Studiorum aqui no Brasil. Até que o Marquês de Pombal... Gente, já vou dar spoiler. Até que Marquês de Pombal, lá em Portugal, ele acaba com tudo isso e acaba com o Ratio Studiorum, acaba com tudo. Mas vai ser mais pra frente. Mas é isso, gente. Por enquanto, o que vocês precisam saber é disso.
Espero que vocês tenham gostado. E um último recado que eu quero dar para vocês é que eu não posso deixar de falar sobre a faculdade que eu faço, que é a Unimar. Ela já está há 65 anos se dedicando à formação de profissionais. Ela é a terceira melhor universidade privada do estado de São Paulo. As provas são online para quem faz EAD. A gente consegue falar com um tutor super fácil acesso, a plataforma é acessível, super simples manuseio e o pagamento sem dor de cabeça. Use o meu código UEND01 para você falar aqui embaixo com o Danilo. Ele tira todas as suas dúvidas. Vá para uma faculdade de excelência que você goste, assim como eu gosto da minha, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa big, mega, grande aula, tenham entendido o que é o renascimento e a mudança de ideia, como que tudo isso surgiu. Eu achei importante falar sobre tudo isso para vocês entenderem de fato por que a sociedade mudou tanto. E um beijo e até a próxima aula. Tchau!